presidente Lula conversou nessa quarta-feira com o colega dele, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. E essa ligação do Lula ao Petro, ela veio em meio a esse debate quente sobre a possível designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas por parte dos Estados Unidos. O partido do presidente, o PT, vê nessa medida um tipo de tentativa da Casa Branca de eventualmente influenciar as eleições aqui. Confira. Lula e Petro buscam uma forma de ampliar a cooperação na segurança para reduzir pressões externas. O petista também conversou com a presidente mexicana Cláudia Sheinbaum na última segunda-feira. Em fevereiro, um trabalho conjunto entre a inteligência americana e as forças de segurança do México levaram à morte de El Mencho, um dos traficantes mais procurados do mundo. A cooperação foi possível após os Estados Unidos declararem os principais cartéis de drogas mexicanos como organizações terroristas estrangeiras. Lula quer evitar que a Casa Branca faça o mesmo com o PCC e o Comando Vermelho no Brasil. A avaliação é de que se os Estados Unidos declararem unilateralmente as facções como terroristas, uma brecha se abre para uma intervenção militar e a aplicação de novas sanções ao Brasil, inclusive financeiras. O PT ainda vê na iniciativa americana uma forma de Trump interferir nas eleições brasileiras, uma vez que Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL, é a favor da ideia. A CNN, o Departamento de Estado americano, disse que CV e PCC são ameaças à segurança regional e que os Estados Unidos estão comprometidos em tomar as medidas cabíveis, mas não confirma a designação das facções como terroristas. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, conversaram no último domingo sobre uma parceria para o combate ao crime organizado. O tema deve ser um dos pontos centrais do encontro entre Lula e Trump. A data sugerida pelo governo brasileiro era o dia 16 de março. O conflito dos Estados Unidos com o Irã, no entanto, adiou a visita ainda sem previsão de ocorrer. Nesta quarta-feira, Trump disse que Brasil, Colômbia e México foram convidados para participar do chamado Escudo das Américas, uma coalizão contra o narcotráfico liderada pelos Estados Unidos. Nenhum desses países compareceu. A coalizão foi lançada na Flórida no último fim de semana, com a presença de líderes latinos de direita. Mexico, Brazil and Colombia were not invited to the Chill of the Americas. Why was that? And could they come in the future to the event? I think they were invited. Maybe they didn't come. I think they were. I get along very well with all of them. Tiago, começando por você. Colômbia, México e Brasil, se a gente olhar assim de longe, fala, bom, esses têm aí um denominador comum. Esses países têm graves problemas de crime organizado, sendo que para nós é relativamente nova essa consciência de quanto que o crime organizado aqui no Brasil se expandiu e passou a ser uma questão de segurança nacional gravíssima. Porém, na relação com os Estados Unidos, são situações com certas nuances. Isso permite a esses três países formarem, digamos assim, não sei se você se associa à definição ou não, formarem uma frente comum frente a Trump? Ou são situações que não permitem que isso aconteça? William, acho que a pergunta é interessante porque essa frente é parcialmente possível, eu acredito. Existe um elemento comum que são três governos de centro-esquerda e três governos que têm colocado assim, publicamente, né, a motivação de ter certo grau de autonomia com relação a essa iniciativa geral do governo Trump de ter muito maior poder sobre a América Latina, ou de retomar um protagonismo que estava relativamente fraco nos últimos anos, nos últimos mandatos. Então, isso há em comum entre os três mandatários, né? A Cláudia Sheinbaum, Gustavo Petro, que está em final de mandato, e o governo aqui brasileiro do Lula. Mas, como você também bem destaca, a situação dos países, apesar da presença do crime organizado, é bastante diferente. Quer dizer, a presença do crime organizado no México tem um nível de penetração com o Estado e um nível de controle territorial que aqui no Brasil ainda estamos bem distantes. Então, nós temos problemas com o crime organizado, essas duas organizações, o Comando Vermelho e o PCC,
são as nossas organizações mais importantes, elas têm aumentado a influência, aumentado, digamos assim, o desafio ao Estado democrático de direito, porque eu acredito até, e tenho defendido essa tese, de que não se trata nem apenas de um problema de segurança pública, né? É um problema de segurança do Estado democrático de direito, porque boa parte dessas ações, ou a maioria das ações desses grupos, incide diretamente sobre a qualidade do nosso Estado democrático de direito, né? Ou seja, territórios ocupados por esses grupos levam, né, à violação sistemática do direito das populações que vivem sob o controle desses grupos. E, ao mesmo tempo, a penetração institucional por meio de pressão e de corrupção também enfraquece as nossas instituições. Então, não acredito nem que seja um tema de segurança pública, pura e simplesmente, né? E eu acho que essa noção é importante porque ela está sendo, de alguma maneira, lidada pelos três países. E para tentar concluir e amarrar a tua pergunta, eu acredito que se há alguma coisa em comum, além do fato de serem três governos de centro-esquerda e que demandam uma certa autonomia diante do governo Trump, isso não significa que eles estejam em franco conflito com o governo Trump. Talvez Gustavo Petro tenha sido aquele que mais tenha chegado próximo de um conflito, mas que também parece certamente enfraquecido, fez uma visita que foi aparentemente bem sucedida, que, né, diminuiu a tensão. Lula e Cláudia Sheinbaum também têm mantido relações mais amistosas com Trump. Então, eu acho que, em comum, a gente pode ver que esses três governos estão tentando dar respostas próprias ao combate ao narcotráfico, para dizer o seguinte ao Trump, né? Olha, nós nos preocupamos com o tema e nós até aceitamos a ajuda, como Cláudia Sheinbaum aceitou na questão contra o cartel Jalisco Nueva Generación, ajuda, apoio de inteligência, etc., mas a iniciativa é nossa. Eu acho que essa resposta é uma resposta comum que pode acontecer entre os três. Se tem alguma concertação possível, é o seguinte, é essa, né? Nós respondemos juntos, mas respondemos também da nossa parte com o apoio dos Estados Unidos, para que não haja, digamos assim, um atropelamento das medidas reativas ao crime organizado. Tiago, deixa eu ver então, vamos inverter o eixo então. A gente olhou para a relação com os Estados Unidos da perspectiva desses três países. E da perspectiva americana, Lorival? Às vezes eles não diferenciam nada, né? Tem uma dificuldade de enxergar, por exemplo, as nuances que o Tiago descreveu para nós. Qual é a deles? Vamos lá, eu acho que na psique do presidente Trump ficou claro nessa declaração que a gente mostrou que ele quer uma relação boa com esses países. Ele disse isso, I get along very well with the three. Eu me dou muito bem com os três. Colômbia, México, Brasil. Colômbia, México e Brasil. E, de fato, esta é a postura do Trump hoje, né? Variou, claro que variou, exerceu pressão fortíssima sobre a Cláudia Sheinbaum já no início do mandato, aliás, antes de tomar posse, durante a campanha, ele sempre foi muito duro com o México, mas respeita, tem uma boa relação, até pela firmeza que a Cláudia demonstrou e habilidade também. Ela não pula nas granadas, diferentemente do presidente Lula, não sai ali, não atravessa a rua para ir atrás de casca de banana. O Petro foi bem firme também, mas também foi habilidoso. E o Lula também foi, apesar disso que eu acabo de mencionar, também deu muita sorte, como ele sempre dá, mas também teve uma firmeza e, enfim, deu certo a estratégia, né? Então, os três estão bem. Eu acho que esse ambiente positivo não é bem explorado pelos três, sobretudo pelo presidente Lula, quando ele busca exatamente uma frente desse tipo que você mencionou. Isso eu acho que não, eu não faria, acho arriscado. Por quê? Porque você vê ali um bloco de três países que são muito problemáticos, como você disse, que claramente não conseguem conter os seus respectivos crimes organizados, estão em situações graves e que poderiam se articular de uma forma continental, porque o problema é continental, né? E aí você diluiria essa marca de três países problemáticos, grandes, problemáticos e de esquerda e resistentes. Eu acho que não é do interesse do Brasil marcar essa posição de resistência. Assim, você mantém a firmeza, não classifica como grupos terroristas, mantém a sua linha, perfeito. Mas não fica se articulando politicamente de uma forma que destaca o Brasil num bloco de países problemáticos. Porque o Equador tem problemas mais graves ainda do que o Brasil. Mas não é um governo de esquerda, então... Exato.
Não faz sentido, tecnicamente. O Peru, o Paraguai, Bolívia. todos são países super problemáticos em relação ao crime organizado e ao narcotráfico. Então, para que ganhar esse rótulo gratuitamente? Daniel, Brasília, como é que está vendo isso? William, o que eu observo é que existe, em boa parte do governo e dos setores mais próximos ao Palácio do Planalto, uma certa tendência ao triunfalismo quando se pensa na relação e em toda a relação conturbada que houve com os Estados Unidos desde julho do ano passado e que foi superada. Foi superada momentaneamente. Lula estabeleceu a boa química a partir da ONU, começou a dialogar com Trump, a Magnitsky foi revogada contra Alexandre de Moraes, boa parte do tarifaço antes mesmo da decisão da Suprema Corte saiu de cena. Mas esse processo todo coincidiu com um período de fortalecimento de Lula e do governo no plano doméstico, de prisão de Jair Bolsonaro e de enfraquecimento da oposição durante 2025, num contexto em que Trump, a gente sabe, não gosta de se vincular e de relacionar ao lado loser da história, ao lado dos derrotados. E hoje o cenário está absolutamente em aberto. Então você tem oposição, hoje o Flávio Bolsonaro, em mais uma pesquisa, numericamente empatado com Lula, um novo conselheiro para Brasil dentro do Departamento de Estado, que é muito próximo do MAGA, do bolsonarismo, que vem visitar Jair Bolsonaro na prisão. Então, tudo isso é visto também, ao mesmo tempo que você tem essa tendência ao triunfalismo, você tem alguns profissionais da diplomacia que estão alertando, olha, esse cenário que nos foi favorável nos últimos meses pode muito rapidamente descambar para uma outra situação, em que pode haver interferência ou declarações muito favoráveis ao lado da oposição numa corrida eleitoral. Isso pode energizar a direita, pode significar algum tipo de punição política ou comercial, econômica ao governo brasileiro. Então, todo esse cenário é visto com muito cuidado, mas menos cuidado do que deveria, porque, insisto, é de uma parte do governo, não de toda. Tiago, o que o Daniel está descrevendo é uma armadilha. A armadilha nos seguintes termos. Há uma postura muito dura do governo americano em relação ao como se deve enfrentar o narcotráfico, traduzida no que a gente viu no México. E se supõe que isso seja exportado para as outras áreas. Afinal de contas, uma das razões para se ter capturado Maduro era acusá-lo de ser o chefe de um cartel. Então, há um temor. Por outro lado, no cenário político eleitoral brasileiro, é uma bandeira importantíssima da oposição de direita dizer, olha aqui, é prova da timidez do Lula em enfrentar o crime organizado, ele não querer reconhecer que são organizações na categoria de uma organização terrorista. Você vê o governo brasileiro escapando dessa armadilha ou caindo nela? Esse é o grande tema. Por quê? Se a gente for ver o que o governo Lula fez no ano passado, que foi, enfim, todas as investigações centradas no coração financeiro do PCC, por exemplo, essa foi a primeira vez de relevo que um governo como o de Lula tomou uma iniciativa concreta e com eficiência para combater o crime organizado. Essa pauta, né, William, a pauta da segurança pública toma um relevo diferente, eu acho, nessas eleições de 2026, porque, pela primeira vez, o campo da esquerda entendeu que é necessário dar uma resposta também a esse problema. Esse problema, a questão da segurança pública, tinha sido há muitas décadas, né, abandonado praticamente pela esquerda institucional, relegado como se fosse um tema da direita. Isso tem várias razões históricas e outras mais recentes para que isso acontecesse.
Mas, recentemente, diante do relevo da questão, né, diante do problema colocado, me parece, né, que houve uma sinalização, essa sinalização apareceu, né, com essas investigações que colocaram a Polícia Federal, junto em articulação com os Ministérios Públicos Estaduais, como no caso de São Paulo, quer dizer, um diálogo, inclusive, com, né, de instâncias diferentes do Judiciário e o governo federal, né, o Executivo Federal, uma coisa inédita, que visou um outro foco, que não é o foco tradicional da repressão, que é sempre aos peixes menores, né? Quer dizer, então, como foi a operação de outubro do ano passado aqui no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, a regra no Brasil tem sido essa, quer dizer, a repressão mais severa contra os peixes menores e os peixes maiores sequer são comentados, etc. Então, eu acho que essa entrada, que foi seguida, né, da PEC, né, de reavivar o tema da PEC, da segurança pública, da lei antifacção, e diante da reação que houve do campo da direita, com a mobilização do DERIT, por exemplo, me parece que o governo federal, pelo menos uma facção desse governo, uma parte desse governo, como mencionado, percebeu que aí tem um caminho, que é um caminho para dar uma resposta com uma certa originalidade, que é mais ou menos a seguinte: olha, a gente está dando uma resposta ao crime organizado, essa resposta não é igual à resposta que a direita dá. Eu não tenho certeza e desconfio de que essa leitura seja uma leitura hegemônica ainda no governo federal. Se for ou tiver uma prevalência, se Lula e os seus, enfim, conselheiros mais próximos encaminharem por aí, eu acredito que pode ser uma forma de, nesse ano eleitoral, essa armadilha que você menciona, William, ser parcialmente desmontada. É preciso dar uma resposta, o governo Lula tem que dar uma resposta. Se a resposta for igual à resposta da direita, talvez não tenha surta muito efeito, porque a direita tem mais prática nesse discurso e tem mais prática nessa seara. Então, se o governo Lula tiver sabedoria política para encaminhar, digamos assim, a partir daquilo que já foi sinalizado com a necessária transformação, inclusive, do campo constitucional brasileiro, para enfrentar a atual... Lembra, a Constituição brasileira é de 88. O sistema de segurança pública do Brasil, que está em vigor ainda hoje, é de 88. Em 88, a gente não tinha o crime organizado que nós temos hoje. Então, é plausível, é compreensível, é até mesmo defensável que haja uma mudança nesse campo. Se talvez esse seja o caminho trilhado, eu acho que tem uma chance, William, do governo Lula não cair nessa armadilha. Mas se houver essa bater cabeça dentro da questão, porque há alas que são mais tradicionalistas e que veem a segurança pública ainda como um tema da segurança da direita, eu acho que daí o governo Lula pode cair numa armadilha complicada, que o tema internacional e a pressão, e o Trump está esperando para ver, concordo com essa leitura, está esperando para ver o que vai acontecer, justamente para apostar no cavalo vencedor.